Que a alegria do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Nós vamos agora para a quarta aula do módulo de Teologia de Missões. Agora nós vamos aprender sobre a natureza missionária da igreja. A base do nosso texto está lá em Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3. Também vamos ver o versículo 4 e o versículo 9. Bom, nós vamos observar aqui as características do verdadeiro missionário. Primeiro, no versículo 2 vai mostrar que ele é separado, no versículo 4 vai mostrar que ele é enviado, no versículo 9 vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo. O nosso desafio é o quê? É olhar para a igreja de Antioquia da Síria como um exemplo de igreja local voltada para missões. Nós vamos ver que ela era a maior potência missionária fora de Jerusalém. Nós vamos ver que ela era a igreja mãe de todas as igrejas gentílicas. Vamos observar que ela era uma igreja formada em grande parte pelos dispersos lá de Jerusalém. Vamos observar que era uma igreja visionária que vê o mundo inteiro como campo missionário. Vamos ver também que foi a agência missionária de Paulo, onde ele servia, a igreja que enviou ele ao campo, a igreja que apoiou, a igreja em que ele voltava para prestar relatórios. Bom, a igreja de Antioquia era uma agência missionária, mas a gente precisa entender que nessa localidade, os membros eram parecidos com Jesus. Lá em Atos 11, 26 vai até mostrar que ali eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles eram parecidos com Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja em que seus membros são parecidos com Jesus, porque até mesmo Jesus é missionário. E a gente vê também lá em Atos 11, do versículo 19 ao 25, que foi uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. A igreja de Jerusalém, ela atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus, lá em Atos 1:8, e depois do martírio do diácono Estevão, nós vamos ver que o povo é disperso por conta da perseguição e vai se espalhando e anunciando a palavra de Deus. Eles não foram dispersos, eles não saíram lamentando, mas eles saíram pregando, anunciando a palavra de Deus, porque cada crente era um missionário. E mesmo debaixo de tanta perseguição, de tribulação, a igreja foi avançando e anunciando a palavra. E nós vamos ver em Atos 13, do 1 ao 3, que a igreja de Antioquia era uma igreja que priorizava a obra missionária. Era uma igreja que recebia a instrução da palavra, que orava, que jejuava. O Espírito Santo falava à igreja para separar seus obreiros para obras específicas. E a igreja ali era uma igreja que não questionava, ela não adiava a tarefa missionária. Ela prontamente obedecia e até enviou Barnabé e Saulo, que receberam ali a imposição de mãos e foram despedidos para o campo missionário. Isso quer mostrar que cada igreja deve ser uma agência missionária. Cada crente deve ser uma testemunha de Cristo. No versículo 1 nós vamos ver que uma igreja missionária é uma igreja que possui liderança forte. Nós vamos ver aqui que haviam profetas e mestres. Profetas eram aqueles que eram os pregadores da palavra de Deus. Os mestres eram aqueles dotados do dom de instruir na doutrina. Nós vamos ver líderes de diversos lugares, né? A igreja desenvolveu uma liderança local forte, multicultural. Vamos ver Barnabé e Saulo, que eram judeus helenistas, biculturais, um era de Chipre, outro de Tarso. Nós vamos ver dois africanos, né? Simeão, sobrenome Níger, que quer dizer preto, e vamos ver também Lúcio de Cirene, né? Ficava ali na região da África, Cirene, o Cirineu, né? No caso aqui. Vamos ver Manaém, que era judeu ligado à cultura gentia real, era meio irmão de Herodes Antipas, né? O Herodes lá que mostra nos evangelhos. E vamos ver, observar aqui na igreja de Antioquia, da Síria, que era uma igreja em que os obreiros serviam ativamente. Está lá no versículo 2, na primeira parte. Serviam. Aqui o sentido de servir é que serviam publicamente, voluntariamente. É aquele que serve, servir aqui significa assim, aquele que serve como um canal de bênção para outras pessoas. E aqui está
tem um sentido de aquele que serve a Deus, para a glória de Deus, no nome de Deus, para Deus. São os abençoadores, os edificadores. Eles não eram só receptáculo das bênçãos, eles eram canais de bênção. E diz que também que eles jejuavam. Eles serviam e jejuavam e oravam. Porque muitas vezes o jejum está ligado à oração fervorosa, vigilante, a abstenção abstenção voluntária de alimentos. E oravam. Então, assim, você vê que era uma igreja que orava, jejuava e servia. Uma igreja missionária é uma igreja que atua dessa forma. Nos versículos 2 e 4, nós vamos observar também que a igreja de Antioquia da Síria, nós estamos trabalhando aqui a ideia da natureza missionária da igreja, mais precisamente de igrejas locais, que fazem parte da igreja no mundo inteiro. Que era uma igreja que sabia que o Espírito Santo é quem chama e envia. Vamos falar de vocação missionária. A verdade é que não se consagra ninguém a missionário. Isso é papel do Espírito Santo. Missionário não é título, é vocação. Vocação não é o mesmo que direção. Vamos pensar aqui. A igreja tem a vocação missionária, todos nós temos essa vocação de anunciar, de ser testemunho de Cristo. Mas existem pessoas que são direcionadas para outros lugares. Nós vamos ver Paulo que queria para uma determinada região, né, para a Ásia, e o Espírito Santo impede e os envia para a Europa. O chamado de Paulo é missionário, mas a direção é outra coisa. Então você não pode falar assim, eu sou vocacionado para fazer missões no Japão. Não, você é vocacionado para ser missionário e é direcionado para o Japão. Vocação é diferente de direção. Eu sou vocacionado para ser pastor. Estou em Brasília, eu sou pastor. Se eu estou no sertão do Piauí, eu sou pastor. O que vai mudar é a direção, a localização. Nós vamos observar que a verdadeira adoração ela resulta em missões. A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja que adorava. Consequentemente, era uma igreja desafiada à tarefa missionária, porque toda igreja que presta verdadeira adoração a Deus, o Espírito Santo chama e envia essa igreja em missão. Porque o chamado missionário é uma consequência natural da verdadeira adoração. Um povo que adora a Deus genuinamente se torna um povo missionário. E missão tem um propósito de levar as pessoas a adorar a Deus. Então a adoração é tanto a base como o resultado de missões. É a base porque um povo adorador vai fazer missão. E um povo faz missão, leva os povos, os pecadores que são convertidos a adorar o único Deus verdadeiro. Mas qual deve ser o perfil? A igreja que quer enviar missionários, qual deve ser o perfil de quem deve ser enviado? Observa bem Barnabé e Saulo. Eles eram homens chamados por Deus para a obra e missionários, eles estavam entre os mais capazes da igreja. A gente tem que capacitar, a gente não pode mandar para o campo qualquer pessoa. Então o perfil de quem deve ser enviado é esse, pessoas capacitadas, que estejam entre os mais capacitados da igreja. Eles são chamados para a obra, eles, no caso aqui, foram chamados para evangelizar e direcionados para os grandes caminhos de Roma e o oeste também. Para ser enviado, a pessoa tem que ser preparada, tem que ser os melhores, os que vão fazer falta, os que estão ativos na igreja, os que são submissos. Observa bem, eles eram submissos à igreja, eles prontamente obedeceram à direção da igreja. Eles eram ativos na igreja, eles serviam a igreja. Eles fizeram falta para a igreja, estavam entre os melhores ali, a nata dos obreiros. O que nós podemos aplicar é que precisamos crer que o Espírito Santo fala à igreja, através da palavra, e que devemos esperar o quê? Submissão daqueles que foram chamados e enviados. Observa bem, aqui os que são chamados se tornam submissos, humildes e obedientes. Tem muita gente que quer fazer missão que não tem submissão, não tem obediência, não tem humildade. E esses não foram chamados para a tarefa missionária. Uma outra coisa que eu quero mostrar é que não vá, seja enviado. Os verdadeiros missionários não se intitulam missionários, nem são auto-enviados. O único que se auto-enviou foi Deus lá no jardim, porque Ele é Deus. Os missionários têm que ser examinados, têm que ter o caráter checado, eles têm que ter conhecimento, capacidade, têm que ser examinados para poder fazer missão. E Barnabé e Saulo
foram checados, né, e passaram por todo esse processo. Também vamos observar que uma igreja missionária, ela reconhece, envia e se responsabiliza pelos vocacionados. Tá? No versículo 3, os missionários aqui, eles devem ter um bom testemunho da igreja. Quem envia é o Espírito Santo, mas a igreja confirma o chamado, ela prepara, ela acompanha. Vocês vão ver que o Espírito Santo chama, fala a igreja, e a igreja o quê? Obedece. Separa para a obra que Deus chamou. Então a obra missionária é divina e humana. Divina porque Deus que chama. É humana porque Deus chama através da igreja. E reconhece através da igreja. Nós devemos dar o melhor para missões. Quem não é uma bênção perto, dificilmente vai ser uma bênção longe. Então a gente tem que guiar as pessoas que são bênção. Porque a ideia de servir é abençoar, não atribular. A igreja ela deve assumir o compromisso também com os missionários, o sustento espiritual, material, pastoral e etc. Aqui a igreja impõe as mãos, ela está se responsabilizando de cuidar daqueles missionários. Toda igreja tem que cuidar de missionários, tem que se responsabilizar, não é só enviar. É enviar e manter, sustentar. É orar, é aconselhar, é visitar, é mandar o sustento e etc. Isso é muito importante no trabalho missionário. Uma igreja missionária também, nós podemos observar algumas ações missionárias numa igreja que a gente pode ter. A gente tem que despertar, fomentar e conscientizar missões, ensinar a palavra de Deus, mostrar o teor de missões, orar com persistência, convocar a igreja para orar por missões, ofertar sistematicamente, irmãos, isso aqui é um compromisso sério. Recrutar, treinar e enviar missionários, apoiar no treinamento de missionários. Às vezes a igreja é pequenininha, sozinha não consegue manter, mas ela pode se associar a outras igrejas para manter missionários, fazer parceria, se associar. A igreja tem que cuidar de quem cuida, ou seja, pastorear os missionários, orientar, visitá-los, cuidar realmente deles. A igreja precisa estabelecer prioridades e alvos, não desperdiçar os recursos humanos, nem financeiros, não perder tempo com coisas secundárias que tentam tirar a atenção primária de missões, enganjar todos os membros na obra missionária. Deus tem trabalho para cada um, então a igreja toda empenhada. Missões não é um departamento, missões é a igreja inteira empenhada na tarefa. Então são algumas ações práticas que a gente pode fazer com missões. A igreja é um instrumento que Deus chamou para pregar o evangelho. Nenhuma outra instituição tem essa tarefa, essa missão. Então nós devemos anunciar essa palavra. Missões, entendam bem, não é um departamento. E um mundo com 7 bilhões de habitantes, onde milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, é inaceitável que missões esteja relegada a um programa ministerial, departamental, um compartimento da igreja. Missão é tarefa de todos nós. Nós não temos escolha, nós temos simplesmente que obedecer prontamente. Os que são chamados e direcionados devem ser reconhecidos, enviados e mantidos pelas igrejas locais. A nossa tarefa é anunciar o evangelho. Missões é o engajamento de todos. Deus chama toda a sua igreja a se comprometer com estratégias verdadeiramente bíblicas para levar a glória dele, fazer a glória dele ser conhecida em toda a terra. Essa é a nossa tarefa. A igreja, ela é missionária por essência, faz parte da natureza dela. Não é só uma característica. O pássaro voar é essência, não é só uma característica. Missões para a igreja é essência, não é só uma característica. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.